O primeiro episódio de Loki chegou explodindo a nossa cabeça com um multiverso, referências à invasão secreta, a guerras secretas, muitos paradoxos e filosofias de explodir a cabeça cada vez mais. E é lógico que nós vamos analisar e explicar todos os detalhes disso tudo aqui nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e que saudade das nossas análises completaças aqui dos episódios das séries da Marvel no Disney Plus. Loki chegou cheia de promessas. Eu já fiz um vídeo aqui hoje mesmo com a minha análise inicial da série e agora nesse vídeo nós vamos poder nos aprofundar em coisas que eu mencionei no outro vídeo, mas também novas coisas que eu pude analisar da série. Você está pronto? Pode pegar ali o seu lanchinho, uma pipoquinha, sei lá, um suquinho, porque esse vídeo aqui foi trabalhoso demais para fazer. O episódio começa com a cena de ultimato, onde o Loki foge, mas vale ressaltar que a cena não tá 100% igual. Nós temos algumas imagens em close ou plano fechado do Loki, que é para dar mais destaque para ele, já que é o dono da série. Quando ele foi capturado na Mongólia, nós pudemos ver pela primeira vez o canhão retroativo em ação. Ou pelo menos esse é o nome da arma da TVA nos quadrinhos, ou AVT, que é a sigla em português. Aqui na série ele apareceu quase como se fosse uma varinha mágica de Harry Potter, né? Porque tem várias funções. Quando foi nocautear o Loki em câmera lenta, aliás, que é muito legal isso, né? A pessoa apanha em slow motion e vai sofrendo em tempo real. Mas enfim, quando tá nessa funcionalidade, a ponta do bastão fica roxa. E para desintegrar uma pessoa ou apagar ela, acho que o termo correto é resetar, a ponta do bastão fica amarela. Vai ser muito interessante reparar de agora em diante o que os personagens da AVT estão pretendendo fazer a partir da cor que aparece na ponta do bastão. E, bom, sabe-se lá, né? É bem possível que hajam outras funções nessa arma também, com outras cores, lógico, que nós ainda vamos descobrir. Um detalhezinho bem interessante que os observadores certamente notaram é que assim que chegam na AVT com o Tesseract, o objeto apaga, já indicando que as joias do infinito não funcionam naquele lugar. Isso é muito interessante porque se conecta com algo dos quadrinhos, onde as joias do infinito só funcionam dentro do seu próprio universo. Tipo assim, você não pode pegar as joias de uma realidade e usar em outra. Não rola assim. Dentro do UCM, essa lógica funciona exatamente igual. Já que a AVT se encontra fora da linha do tempo sagrada, é quase como se fosse outra realidade mesmo, outra dimensão. Então faz todo sentido nem o Tesseract, nem nenhuma das outras joias do infinito funcionarem. Aliás, deixa eu falar uma coisa, ou melhor, umas coisas sobre essas joias do infinito perdidas na AVT. De onde é que a agência tira tantas delas? Bom, nós sabemos que eles regulam a linha do tempo sagrada e eles estão sempre saindo para consertar alterações nela. Então, cada uma daquelas joias pode ter vindo de um momento da linha do tempo que aconteceu diferente de como deveria acontecer. Mas a parte legal vem agora. Você se lembra que em Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho visualizou 14.605 futuros possíveis? Quase cada um desses futuros possíveis pode ter de fato ocorrido em algum momento, só que então esses futuros possíveis foram consertados pela AVT. E eu digo quase todos porque um desses futuros foi o que nós assistimos em Vingadores Ultimato. E como a gente já aprendeu nesse episódio, aquilo aconteceu porque deveria acontecer segundo os Guardiões do Tempo. Já os futuros que foram consertados, eles foram diferentes. Em outras palavras, foram futuros onde os Vingadores falharam. Então, olha que legal essa possível conexão dentro da Marvel. Cada uma daquelas joias pode, e apenas pode, ter vindo de um futuro onde os Vingadores perderam para o Thanos. Me conta aí se você tinha pensado nisso, porque realmente 14.605 futuros possíveis? Foram muitas oportunidades para os agentes pegarem joias do infinito para usar como peso de papel.
Nós precisamos falar sobre a referência sensacional à Invasão Secreta, mas antes se inscreve aqui, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, para acompanhar as análises dos próximos episódios. Eu vou adorar ter a sua companhia aqui comigo, me dá essa força aí, por favor, e vamos continuar. Se você por acaso piscou durante o episódio, também pode ter perdido a baita conexão com a série Invasão Secreta. Pra quem não sabe, essa é uma das próximas séries da Marvel Studios no Disney Plus, que deve estrear no ano que vem já. Estão confirmados vários atores famosos pro elenco, mas o foco principal vai estar no Talos, que é o Skrull que apareceu durante Capitã Marvel e depois apareceu em Longe de Casa, onde estava disfarçado como Nick Fury. E no próprio Nick Fury original, sabe? O antigo manda-chuva da S.H.I.E.L.D., que também, em Longe de Casa, apareceu numa base espacial comandando vários Skrulls, incluindo o próprio Talos. E Invasão Secreta vai adaptar a saga em quadrinhos que tem o mesmo nome. E ela mostra o que acontece quando vários desses alienígenas infiltram a sociedade humana, inclusive se disfarçando de super-heróis famosos. Pois bem, qual é a conexão com Loki? Assim que Loki chega na AVT, tem um Skrull que recentemente foi preso ali. E daí você pode pensar, Loki, você tá viajando. Skrulls são uma raça alienígena. Aquele dali, ele pode ter simplesmente agido de forma diferente do previsto, mas dentro do seu próprio planeta, sabe? Ou em outro lugar do espaço. Mas não tem nada a ver com o planeta Terra ou com a série Invasão Secreta. Você tá pirando. Não tô não. Sabe por quê? Porque o Skrull que aparece tá usando uma camisa da Adidas. A não ser que essa marca esportiva tenha colonizado o espaço antes mesmo da raça humana, isso indica que o Skrull estava dentro do planeta Terra sim, ou seja, ele é um dos Skrulls que estava disfarçado de humano. E como a AVT funciona a parte do espaço e tempo, esse carinha pode ter vindo do nosso futuro e diretamente dos eventos da série Invasão Secreta que ainda vai estrear. E isso foi muito bacana. Eu vou te dar um aviso aqui para você se preparar mais uma vez, porque a gente vai mergulhar em um mundo de informações multiversais, tudo bem? Então vamos. Não demora para a gente conhecer a Senhorita Minutos e toda a sua apresentação sobre o multiverso. É muito criativa a forma que a Marvel escolheu para explicar tantos conceitos complexos de uma vez só. Eu sinceramente acho que esse trechinho do episódio é o momento para o qual a gente vai voltar várias vezes para entender o multiverso. Eu até cheguei a comentar isso no meu vídeo de análise inicial, que saiu hoje mais cedo, mas certamente essa personagem é a referência a Teletubbies que os responsáveis pela série disseram que ela teria. Afinal, é um personagem infantil explicando alguma coisa, e os Teletubbies faziam isso. O estilo da animação lembra bastante desenhos animados dos anos 70 e 80, principalmente os Jetsons, mas o que mais explode as nossas cabeças são as explicações mesmo. Primeiro, ela conta que há muito tempo houve uma grande guerra multiversal, e isso não é à toa, meus amigos. Isso é uma baita referência ao que aconteceu nos quadrinhos das Guerras Secretas, que foram publicados em 2015. Olha só o que aconteceu por lá e depois me diz se não tem tudo a ver com a série Loki. O multiverso entrou em colapso por causa do descontentamento desumano de uma raça alienígena que tinha criado todas as realidades. E várias versões de super-heróis de realidades diferentes tiveram de se enfrentar em eventos chamados incursões, onde eles precisavam destruir a outra versão do planeta Terra para que a sua própria versão do planeta sobrevivesse. Isso foi, em todos os aspectos, uma guerra multiversal, que terminou com a destruição do multiverso e a criação de uma única realidade temporária: o planeta de batalha. Aqui em Loki, a Senhorita Minutos contou que as diferentes realidades lutavam por supremacia e quase causaram a destruição de tudo, até que os Guardiões do Tempo reorganizaram o multiverso numa única linha do tempo, a tal linha do tempo sagrada. E aí me diz, as histórias são ou não muito parecidas? Acontece que no fim das contas, o multiverso foi recriado nos quadrinhos das Guerras Secretas. E o mesmo deve rolar no fim da série Loki também.
Afinal, a próxima série da Marvel Studios é o What If, totalmente focada em multiverso. Eu acho que a grande surpresa de Loki vai ser mostrar pra gente o como isso vai acontecer. Mas enfim, continuando para a explicação da Minutos. Quando uma pessoa age diferente do previsto, ela é chamada de variante. E essas variantes podem ter diferentes formas e aparências, como foi mostrado. Eu acho que isso tem tudo a ver com o momento da timeline que o variante surge. Tipo, um Loki que age diferente já na infância, se ele conseguir escapar da AVT, ele pode começar a tomar atitudes que o tornem completamente diferente do Loki que a gente está acostumado a ver. Acho que isso ainda vai ser muito mais explorado em episódios futuros. Quando rola essa alteração na linha do tempo e surge uma variante, chamam esse evento de Nexus. E é aí que a conexão com WandaVision acontece. No episódio 7 de WandaVision, tivemos um comercial sobre o antidepressivo Nexus, que se você tomasse, teria como efeitos colaterais sentir seus sentimentos, confrontar sua verdade, aproveitar seu destino e mais depressão. Na época, nós teorizamos que essa era a descrição do que aconteceria se a Wanda usasse os seus próprios poderes. Afinal, nos quadrinhos da personagem que foram publicados nos anos 90, os anos 90 da Marvel são muito loucos, foi apresentado que ela era um ser Nexus, extremamente importante para a sua realidade no multiverso. Só que agora que nós estamos descobrindo que um evento Nexus dentro do universo cinematográfico da Marvel é outra coisa, o comercial já ganha um outro sentido. E se o comercial tiver sido um grande spoiler do que aconteceu com o Loki ao chegar na AVT, a Autoridade de Variância no Tempo? Quando o Deus da Trapaça fez o que não devia fugindo com o Tesseract, ele criou um evento Nexus. Nesse momento, foi como se ele tivesse metaforicamente tomado o antidepressivo Nexus do comercial. E de fato, após isso, ele foi preso e experienciou todos os efeitos colaterais. Ele sentiu seus sentimentos, confrontou sua verdade, aproveitou seu destino e talvez tenha mais depressão. Se por acaso você achou essa conexão maneiríssima, se acalma que a sua cabeça vai embolar ainda mais. Eu também falei no primeiro vídeo de análise que o Kevin Feige, nosso querido Kevinho, né, brother nosso, manda-chuva da Marvel Studios, afirmou em uma entrevista que quem estava mandando os comerciais para dentro da sitcom da Feiticeira Escarlate em WandaVision era o próprio Doutor Estranho. Então nós precisamos nos perguntar: como é que o Doutor Estranho sabia sobre os eventos Nexus? Ele estava ciente da existência da AVT? E mais, a senhorita Minutos conta que um evento Nexus, se não for controlado, pode se ramificar em loucura, levando a uma guerra multiversal. O título do próximo filme do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura. Essas não foram meras escolhas de palavras, foi proposital. E se o Doutor Estranho estivesse mandando aquela mensagem para Wanda para tentar evitar que um evento Nexus se desenrolasse com ela e assim impedir que tal loucura e a tal guerra multiversal acontecesse? Fato é, a AVT e o Doutor Estranho provavelmente vão falhar, já que Multiverso da Loucura está confirmadíssimo para o início do ano que vem. Um fato importante que nós precisamos discutir aqui é que todo esse lance dos Guardiões do Tempo comandando o destino de trilhões de pessoas em toda a existência, isso tem tudo a ver com um papo de destino. A linha do tempo sagrada é como tudo deve se desenrolar e tudo que foge daquilo está errado. Ou seja, a linha do tempo sagrada é igual a destino. No fim das contas, uma das discussões da série vai ser essa: destino versus o livre-arbítrio. E apesar de vários estudos da ciência moderna indicarem que o livre-arbítrio não é exatamente uma parada tão real assim, aliás, pesquise a respeito aí e fique maluco. Isso aí é uma parada louca aí. Quase toda a cultura moderna vai defender o seu direito de ser livre e de tomar as suas próprias decisões. Para nós isso parece até básico, não é? É a coisa justa a se fazer.
Por isso que quase sempre quando um filme ou uma série aborda essa questão, sabe, destino versus livre-arbítrio, o final feliz acaba sendo a vitória do livre-arbítrio. Então não tem como ser diferente com o Loki. E esse é mais um motivo para a AVT, no mínimo, mudar no final dessa série. Isso se ela não for destruída. Porque se a linha do tempo sagrada é igual ao destino, o multiverso é igual ao livre-arbítrio. E sabe o que é mais incrível disso tudo? Que eles foram capazes de unir esse dilema com a própria trajetória do Loki. O deus da trapaça fala para o agente Mobius que a liberdade é uma mentira para a maioria dos seres vivos. Porque escolhas trazem vergonha, incertezas e arrependimentos. Só que, adivinha só, apesar dele não se considerar um desses seres que não merecem a liberdade, agora ele se encontra sob as amarras dos Guardiões do Tempo. Ou melhor, ele descobre que sempre esteve nessa posição aí e nunca teve liberdade na real. É essa experiência que vai fazer o Loki valorizar a liberdade alheia e respeitar ela, porque ele vai se dar conta que ele também não é diferente de ninguém nessa história. Então, se ele merece liberdade para tomar as suas escolhas, os outros merecem também. Momentinho aqui reservado só para ressaltar como a introdução de Loki me lembra Twilight Zone e como isso é lindo, dá um calorzinho no coração. E agora vamos falar do agente Mobius. Nós vemos ele pela primeira vez na França em 1549, investigando o assassinato de agentes da AVT que tinham ido capturar uma variante, que no fim do episódio nós descobrimos ser outra variante de Loki. Mas o que deve ter chamado mais a atenção aqui foi o vitral do Mephisto. Mephisto? Eu já vou falar mais sobre isso, mas o que me chamou mais a atenção aqui foi o agente Mobius mostrar uma tecnologia absurdamente avançada para um menino do século XVI e o moleque ficar de boaça com isso, ele se diverte, caramba! Eu imaginei que o garoto fosse sair correndo dali, gritando, falando, mamãe, socorro, é o demônio, é o demônio. Mas então, é o Mephisto que faz aquele crime? É o Mephisto que tá no vitral? Não, gente. Quem cometeu o crime é uma versão alternativa do Loki. O garoto apontou para a imagem do diabo por causa dos chifres que o Loki geralmente usa, e provavelmente essa variante usa esses chifres também. Mas desde o meu primeiro vídeo de análise inicial do episódio, uma coisa sensacional aconteceu. A própria diretora da série confirmou essa teoria pra gente. Sabe, o lance dos chifres e de ser banido do paraíso, tudo na figura do diabo ali na cena foi usado como uma referência ao deus das trapaças. E é engraçado que nos quadrinhos Loki de fato já se apresentou como Satã, que tinha um visual totalmente diferente. O início do Loki foi muito maluco nas HQs. Eu fiz um vídeo inteiro do Histórias com Lokia falando disso. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo para você assistir depois, caso tenha interesse, beleza? Outra referência bem intrigante do episódio, que pode ter passado desapercebida por muita gente, foi durante a conversa entre Loki e Mobius, quando eles mencionam o departamento de pesadelos. Mobius até brincou que queria que o Loki queimasse aquele departamento e tal. Bom, o que isso significa? A AVT mexe com os pesadelos das pessoas também? O que isso tem a ver com a linha do tempo sagrada? A gente pode pirar nas teorias imaginando que esse departamento tem algo a ver com o vilão Pesadelo, que é um clássico inimigo do Doutor Estranho, e que já há bastante tempo rumores indicam que ele pode aparecer em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, mas sinceramente eu não sei. Esse lance de pesadelo pode muito bem se desenvolver em uma nova situação Mephisto, sabe? Que a gente cria expectativas e acaba não sendo nada. O que você acha? Comenta aqui já. E rapidamente deixa eu falar sobre o lance do DB Cooper. A essa altura todo mundo já sabe que esse caso realmente aconteceu e foi uma baita sacada da Marvel contar que, na verdade, dentro do UCM foi o Loki que tinha feito aquilo. Só que o que eu queria ressaltar aqui é a similaridade do Tom Hiddleston com o retrato falado real desse meliante. Olha só isso! Caramba, parece um viajante no tempo, eles são praticamente iguais. Loki passa por várias das burocracias absurdas da AVT e eu acho que, na verdade, aquelas burocracias não são exatamente o que elas parecem.
Acompanhe aqui comigo. Pra que alguém assinar um monte de folhas com tudo que já disse na vida? Pra que passar por um detector para saber se ela é um robô ou não? Pra que pegar uma senha para uma fila onde não tem ninguém? E isso tudo quando eles podem ser apagados por um guarda assim, no instalar de dedos. E se o real motivo dessa burocracia não for só ser engraçada, sabe? Não for só um alívio cômico para a série. E se o motivo de tudo for realmente inteligente e o processo servir, na verdade, para mostrar ao prisioneiro o quanto ele é insignificante, no intuito dele chegar até o seu julgamento e ser sentenciado da forma mais justa possível. Por exemplo, o carinha que foi apagado, ele não obedeceu ao guarda e só ficou falando besteira, né? Ficou falando groselha. Se por acaso ele chegasse no tribunal assim, talvez ele não falasse a verdade para a juíza. E talvez não tivesse noção ainda da situação em que estava. E assim, ele não poderia ser julgado com justiça. Mais uma vez, entre aspas, porque é a justiça distorcida da AVT. É muito interessante olhar as burocracias com esses olhos, porque elas funcionam com o Locke. Por mais que ele estivesse em negação constante, ele pegou a senha. Ele assistiu ao vídeo explicativo da senhorita Minutos e na frente da juíza ele falou o que achava ser verdade, incluindo a parte de acusar os Vingadores. Aliás, é muito perspicaz da parte dele ter notado a viagem no tempo dos Vingadores só por ter sentido a colônia do Tony Stark vindo de 2 pessoas. Mas ainda em relação às burocracias, eu queria levantar só mais uma questão. Por que os Guardiões do Tempo fazem julgamentos para ver se resetam um variante ou não, se eles vão resetar o Nexus de qualquer jeito? Será que a justiça da AVT cogita a possibilidade da variante estar certa? E a possibilidade dos agentes da AVT sem querer terem cometido algum deslize? Bom, só sei que se nós ficarmos nisso aqui, nessas teorias todas, o vídeo vai ter 2 horas de duração, então é melhor continuar. A juíza diz que a história não é sobre o Locke, nunca foi. A questão é, a história é sobre quem então? Ou sobre o quê? A gente pode teorizar que a história seja sobre algum plano megalomaníaco dos Guardiões do Tempo, ou então que seja sobre os super-heróis da Marvel e não vilões como o Loki, o que até faria bastante sentido. Mas eu acho que nós podemos tirar uma interpretação mais profunda disso. Assim como a história do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, não é sobre o Loki, a história do mundo real não é sobre mim, não é sobre você, por exemplo, não é sobre ninguém em específico. A história como um todo é compartilhada entre várias pessoas, às vezes em esferas maiores, às vezes em esferas menores. E encarar que outras pessoas não são simplesmente coadjuvantes na história da sua própria vida pode ser desesperador, mas também é uma verdade. Verdade essa que muitas pessoas se recusam a aceitar, ali sempre olhando para o próprio umbigo e ficam desesperadas, que nem o Loki ficou quando alguém fala o contrário para elas. A diferença é que na vida real ninguém tá te mandando ser resetado por ter roubado um Tesseract. Então tem uma vantagem aí. Cada um de nós tem uma participação bem pequena no grande esquema das coisas. A nossa vida inteira é um piscar de olhos perante toda a história da humanidade, quiçá toda a história do universo. É esse conceito aí grandioso que o Locke falhou em entender naquela hora. E eu quero saber se você interpretou isso aí também. Apesar de tudo, a arrogância do Locke continua. Ele ainda acha que tem um destino grandioso governando a Terra, acha que os heróis viajaram no tempo em Ultimato por causa dele e que ele também pode exigir uma audiência com os Guardiões do Tempo, e é glorioso como essa arrogância dele é despedaçada pouco a pouco. Primeiro, ele fica surpreso com a tecnologia extremamente avançada da AVT, porque mesmo ele sendo asgardiano, com acesso a toda a galáxia, sabe? Ele nunca tinha visto nada daquele jeito sem o uso de magia. Porque vale lembrar, já que tem controle sobre a linha temporal,
A AVT pode pegar tecnologia até do último milênio da civilização, sabe? Mais avançada possível. O Loki depois é confrontado com todas as derrotas da sua vida e tudo que ele ainda ia fazer. A tragédia que ele ia causar. As tragédias, aliás. Até finalmente ter o choque definitivo. Dar de cara com várias joias do infinito sendo usadas como se não fossem nada. E é só ali que ele se dá conta que a AVT é real. Não é um bando de maluco falando mentira. E se a AVT era verdade, o futuro trágico dele era verdade também. E então os seus planos precisavam mudar. Agora, eu não vou teorizar aqui sobre o que o Loki vai fazer, porque eu tive a oportunidade de assistir o episódio 2 numa exibição exclusiva para a imprensa que a Disney fez. Então, seria uma baita sacanagem da minha parte eu mandar uma teoria aqui que eu já sei que vai ser verdade. E isso vale para as minhas teorias sobre a última cena também, que se passa em Oklahoma, 1850. E nós vemos a variante do Loki matando os agentes da AVT e roubando a carga de reset. Primeiro, quem é essa variante do Loki? Quem acompanha aqui o canal já deve deduzir a resposta das nossas teorias. E segundo, a carga de reset serve para apagar a ramificação causada na linha do tempo sagrada. Ou seja, rolou um nexus, os agentes da AVT soltam uma carga de reset e desfazem aquilo. E na cena da investigação do Mobius, foi mencionado também que o assassino tinha roubado dessas cargas antes. O que o vilão vai fazer com isso? Que realidade ele pretende apagar? Pode comentar aqui embaixo o que você acha, porque eu também não tenho resposta para isso. É impressionante como essa série é capaz de ser engraçada e trágica ao mesmo tempo. As piadas que eles fizeram com o Tesseract, as joias do infinito, a arrogância do Loki, é uma grande tiração de sarro com muito do que nós levávamos muito a sério nos filmes anteriores. E eu achei isso maravilhoso. Em contrapartida, quando o Loki se dá conta de que tudo que ele fez na vida, ou deveria fazer, seria em vão, nossa... Que momento de partir o coração, hein? Ele assistindo a própria morte. Nós nunca tínhamos visto o personagem num momento tão frágil assim. Eu tô perplexo com como, em um episódio, eles foram capazes de transformar um personagem já querido em alguém muito mais profundo e complexo. Loki era a série da Marvel mais esperada por muitos e agora tá todo mundo recebendo a sua recompensa por esperar. Comenta aqui o que você achou do episódio, aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Bonezinho da AVT, ó.